Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elida Félix dos Reis, eu sou advogada, escritora de ficção literária e pelo segundo ano consecutivo, nosso escritório de advocacia foi consagrado com o prêmio Top of Quality Brasil, que reconhece a excelência profissional dos advogados do nosso escritório. Muito obrigada a todos. Bom, vamos iniciar então o caso real de hoje. O tema escolhido por vocês foi o seguinte: sumiu todo o meu dinheiro da conta bancária e agora o que eu faço? Bom, esse caso que eu vou narrar, como sempre, todas as sextas-feiras eu apresento, é um caso real que, dentre outros, ocorreu aqui no escritório, porque, infelizmente, ao contrário do que as pessoas pensam, esse risco do banco, de ter alguma ilegalidade, de um hacker conseguir invadir o sistema bancário e de repente causar prejuízo aos clientes do banco, de fato ocorre, não é algo incomum no nosso poder judiciário, mas toda vez que ocorre, uma pessoa ela pode buscar o poder judiciário caso o banco não solucione, que sendo comprovado que de fato houve uma fraude ou algum ato ilícito na conta desta pessoa, a responsabilidade é do banco. Então, o caso de hoje, gente, foi uma situação que ocorreu desta maneira. Essa pessoa ela tinha sido demitida da empresa, ela trabalhou por 20 anos nessa empresa, um excelente profissional, e após essa saída dele, na verdade ele não foi demitido, ele pediu demissão, eles fizeram um acordo que era um bom funcionário, enfim, hoje não é direito do trabalho, mas só para poder deixar esclarecida a situação. Então, além dele ter conseguido fazer um acordo com a empresa onde ele trabalhou, a empresa ainda homenageou ele, dando a ele um valor ainda maior do que ele tinha direito. Ficou tudo resolvido, ele feliz, ele disse assim, olha, agora eu não vou ficar pelo menos uns 2 anos sem trabalhar, era a ideia dele, porque ele tinha conseguido um emprego acima da empresa onde ele estava, e por isso ele decidiu pedir demissão. Mas esse emprego que ele conseguiu, ele tinha colocado uma regra, que ele ficaria 2 anos sem trabalhar, e ele só começaria nessa outra empresa após 2 anos de descanso, e se a empresa aceitava. Bom, como ele era um excelente profissional, na verdade, a empresa que o chamou para poder prestar serviços, de fato, aceitou essa proposta que foi feita por ele, tudo certinho, fizeram um acordo e após 2 anos desse descanso que ele decidiu ter, ele retornaria ao trabalho. Bom, ele estava lá no primeiro semestre do primeiro ano dele de descanso, o dinheiro dele na conta, ele colocou o dinheiro dele em um banco onde estava rendendo mais do que a poupança e estava extremamente feliz, até porque ele não tinha nenhuma preocupação, porque daqui 2 anos da data, determinada, ele já tinha um trabalho garantido em uma multinacional. Tudo resolvido, tudo perfeito. De repente, ele vai abrir a conta bancária dele e todo o valor que ele tinha em conta sumiu da noite para o dia. Quando ele ficou desesperado, ele foi olhar o que estava ocorrendo, apareceu que tinha sido feita uma transferência bancária da conta dele no dia anterior. Desesperado, pensando que tinha caído em um golpe ou algo assim, essas questões que a gente às vezes vê, que aí você faz uma compra na internet, aí às vezes tem um prejuízo, ele ficou desesperado, achando que alguém invadiu o computador dele, mas de qualquer forma ele foi correndo até o banco para ver o que estava ocorrendo. Chegando no banco, ele descobriu que essa transferência que havia ocorrido, coincidentemente, havia sido uma transferência que saiu da conta dele para ir para a conta bancária de um outro cliente do mesmo banco. Então, ficou claro, logicamente, a princípio, que havia uma fraude bancária, porque ele não conhecia esse cliente do banco, ele não fez nenhuma transferência e ele foi lá, fez uma contestação, reclamou diretamente ao banco e o banco absurdamente disse para ele que não teria nenhuma restituição, que o banco não faria nada, que ele simplesmente sofreu um golpe e que neste golpe não havia nenhum ato que ligasse o banco a essa situação. Bom, diante disso, ele entrou em contato comigo e, através dele ter entrado em contato comigo, eu disse a ele que a primeira coisa a se fazer era ele ter um documento comprovando que o banco fez essa negativa. Poderia ser uma gravação filmada ou então um documento que o banco poderia entregar dizendo que estava negando, mas ele retornou ao gerente e o gerente simplesmente disse que não iria entregar nenhuma documentação. Diante dessa situação que ocorreu, eu informei a ele que era para ele chamar uma viatura até o local e registrar o boletim de ocorrência. Mas quando ele entrou em contato com a viatura, e pasmem, mas infelizmente é assim que funciona,
na maioria das vezes, não só em todos os casos, a pessoa que o atendeu disse para ele que não poderia encaminhar uma viatura, que era um caso bobo, que ele poderia até uma delegacia e fazer o boletim de ocorrência. Ele fez a gravação, que ele ligou, né, requerendo uma viatura até o local, gravou o gerente dizendo que não entregaria nenhum documento, mas que ele não teria direito, porque ele sofreu uma fraude na qual o banco não tinha nada relacionado a isso, que porventura ele passou a senha dele para que uma outra pessoa utilizasse dessa senha dele e que por isso o banco não tinha nenhuma responsabilidade. Diante disso, ele saiu direto do banco, passou na passou em uma delegacia, onde ele foi e registrou o boletim de ocorrência informando que tinha ocorrido. No dia seguinte nos encontramos, ele me passou toda a documentação e nós entramos com uma ação judicial. Esse caso, gente, esse cliente me procurou há 2 anos atrás e a decisão dele saiu há exatos 4 meses que saiu a decisão desse processo dele. Infelizmente é demorado, porque quando a gente entra com o processo, nós apresentamos todas as provas que condizem com a realidade daquilo que o cliente está dizendo, mas em contrapartida, o banco, a parte ré, seja qual for, ela tem direito de apresentar defesa. E é claro que em todos os casos o banco vai para poder tentar apresentar defesa. No primeiro momento foi feita uma perícia, onde restou comprovado que de fato o cliente não havia passado a senha dele para ninguém, e que esse valor tinha sido descontado diretamente do banco, ou seja, algum funcionário do banco fez esse desvio, ou algum funcionário do banco fez, ou alguém, um terceiro, com a ajuda de algum funcionário do banco, conseguiu fazer esse desvio fraudulento. Diante disso, a pessoa que recebeu o valor na conta, ela era simplesmente uma inocente. E ela não tinha ciência do que estava ocorrendo e, por incrível que pareça, olha que loucura, gente, esse caso. Essa pessoa no qual recebeu o valor na conta, ela teve o cartão dela bloqueado. Provavelmente ela fez alguma compra em algum site e teve o bloqueio do cartão dela pelo banco. Não vou adentrar nessa parte dessa terceira pessoa, porque é um outro caso, a pessoa teve que contratar advogado também, uma outra situação de tudo que ocorreu. Foi uma confusão imensa, a gente sempre pega casos assim, mas esse caso, ele foi um caso raríssimo de tanta confusão que ocorreu. Diante disso, restou claro que a outra pessoa que recebeu esse valor também era vítima e ela não sacou esse valor. Uma terceira pessoa sacou o valor que estava na conta dessa pessoa que o meu cliente havia perdido. Restou confirmado que tinha responsabilidade sim do banco e ao final desta ação, o meu cliente ele teve a restituição de todo o valor que sumiu da conta dele da noite para o dia, sendo que, é claro, esse valor ele teve atualização monetária e também o judiciário incluiu juros. Além de tudo isso, imagina só uma pessoa que tem um valor lá na conta dela que está rendendo, imagina da noite para o dia a pessoa descobrir que ela perdeu todo aquele dinheiro. Ela tem um contrato de trabalho que só vai iniciar daqui 2 anos, ou seja, ela está sem nada, a vida dela foi a falência da noite para o dia com o dinheiro que ele perdeu. Diante disso, além do banco ter devolvido a ele o valor, ter feito a restituição, além do banco ter pago juros e correção monetária, o judiciário também condenou o banco a uma indenização por dano moral, que foi diante de todo esse sofrimento que o meu cliente teve que passar. Ele perdeu noites de sono, o casamento dele, assim, quase foi abalado, não tem como, né, gente? Por mais que a gente fale assim, ah, não, é só o amor que salva e tudo mais, enfim, amor realmente salva, mas sem dinheiro as complicações de fato chegam. E teve algumas situações do casamento dele, a esposa dele também entrou em estado de depressão por conta disso, mas graças a Deus, realmente eles não chegaram a separar, eles conseguiram passar por todo esse trauma e graças a Deus, há 4 meses atrás a gente saiu para poder comemorar essa situação que ocorreu, eles estavam muito felizes, a esposa também, então foi um dia maravilhoso em comemoração a essa situação. Então, assim, gente, se vocês estão passando por algo assim, foram ao banco e o banco, é absurdo, mas 99% dos bancos dizem que não tem responsabilidade dele, que a responsabilidade é do cliente.
De fato, gente, e eu já tive um caso assim que ocorreu, em que nós entramos com uma ação e a minha cliente de fato perdeu a ação, porque configurou que a minha cliente havia de fato passado a senha dela para uma pessoa que ela tinha esquecido, e essa pessoa foi a pessoa que foi lá e sacou o valor da conta dela. E ela não fez nada, porque por fim a pessoa que fez isso era um familiar dela, então ela acabou deixando de lado a situação, mas o banco não foi condenado a restituir, porque comprovou que não foi uma falha interna do banco, mas sim um ato externo da minha cliente, que no caso era a vítima. Quando são casos, gente, externos, onde você passou a sua senha, onde um hacker hackeou o seu computador, onde de fato essa fraude que ocorreu, ela necessitou da sua contribuição para que ocorresse, o judiciário não condena nenhum banco, nenhuma instituição bancária a restituir nenhum valor. Mas quando ocorre o inverso, quando você tem total certeza que você não contribuiu em nada, que não houve nenhum ilícito da sua parte ou por parte de terceiro, e que de fato essa ilegalidade adveio do banco, seja de qual maneira for, seja um hacker que entrou lá no banco e que o banco também era vítima, o banco ele é condenado sim a indenizar, a restituir o valor. Então é isso, gente, por hoje vem essas explicações. Se você está passando por isso e tentou solucionar com o banco e o banco não solucionou, entre em contato conosco. Eu sempre deixo o WhatsApp aqui do escritório, então podem entrar, porque nós iremos com certeza solucionar essa situação, tá bom? E uma outra questão que eu recebi essa pergunta quando eu fiz as informações do caso lá no Instagram, quando eu perguntei para as pessoas qual tema que elas gostariam, e esse foi o tema escolhido. Quando eu fiz essa pergunta, eu imediatamente recebi uma pergunta de uma seguidora e eu vou responder essa pergunta dela. Ela me perguntou o seguinte: olha, se eu sofri a perda do meu dinheiro lá no banco, mas o banco já me restituiu, e eu posso entrar com um processo para ser indenizada pelo dano moral? Bom, dentro da lei você pode, mas eu vou ser bem sincera que se o banco reconheceu o erro e restituiu da maneira correta, de uma forma amistosa, eu não indico a entrar com uma ação, porque o dano moral nesse caso é muito pequeno, muito irrisório. Às vezes não compensa, você vai pagar um advogado o valor, porque o advogado cobra para entrar com a ação e cobra também uma porcentagem ao final quando ganha. Então você vai ter um gasto com um advogado que às vezes não vai compensar. E não apenas isso, muitas das vezes também o banco pode comprovar que ele foi vítima, demonstrar que ele sofreu embora ele seja vítima, né, porque é um terceiro que aplica o golpe no banco, ele tem que pagar, mas ele pode comprovar que, embora ele tenha sido vítima, no mesmo momento em que ele teve ciência do fato, ele foi lá, solucionou a situação e ressarciu o cliente. E o juiz, nesse caso, em muitas das vezes ele considera que não houve nenhum dano moral, que quando a gente tem uma conta bancária a gente pode sofrer esse risco, mas se o banco chegou e corrigiu o erro, não há que se falar em dano moral, a não ser que de fato tenha ocorrido. Vamos supor um caso que de fato pode ocorrer, a pessoa viu que naquele momento que perdeu os valores na conta, de repente a pessoa vai e passa mal, tem um AVC ou alguma coisa séria devido a essa situação. Dano moral gravíssimo. Qualquer ato, então você precisava de dinheiro naquele momento urgente para de repente fazer algo muito importante na sua vida, uma cirurgia, alguma coisa assim de grande necessidade, e que naquele exato momento isso te causou prejuízo, dano moral gravíssimo também. Mas se o fato de ter saído da sua conta não te ocasionou nenhum prejuízo imediato e o banco foi lá, reconsiderou e corrigiu o erro dele, eu, sinceramente, se fosse comigo, eu não entraria com uma ação, deixaria isso, porque não vai valer a pena entrar com uma ação num caso assim. Você pode perder, ter pago um advogado e perder, não receber dano moral, ou você pode, de repente, ganhar, mas ser tão irrisório o valor que não vai compensar. Agora, se o banco se negou a corrigir o erro dele, você tem que fazer provas de que isso ocorreu, vale sim a pena e procure um advogado. Primeiro, porque o valor que se perde geralmente são valores altos, igual no caso desse cliente meu, que era um valor assim da vida toda, do trabalho dele, de uma indenização do trabalho. Então é algo muito grave. Então é isso, gente. Mais uma vez, ficam aqui as respostas jurídicas. Obrigada a todos e até o próximo vídeo. Até mais.